Damos as escrituras e vamos para a origem. Jesus, na figura de Rabi, nosso mestre, carrega no seu DNA, todo Rabi, todo mestre, carrega no seu DNA um peso de energia, sim, caracterizado como bravo. É sobre isso, Paulo se coloca dessa forma aqui, enérgico, firme, e visto por muitos bravo. Por quê? Porque ele está sendo enérgico, ele está sendo intencional. Então, Rabi no hebraico traz essas características, traz essa revelação sobre a maneira que o mestre libera conhecimento, a maneira que o mestre libera os princípios dos céus. Então, que não venha faltar em mim e você ousadia para sermos enérgicos como colaboradores, para trazer instrução para o povo. Aqui está se dando um incesto. De repente, a pessoa que comete o incesto, em alguma situação, pode ser um dos nossos. Ou pode se dar com uma pessoa que amamos muito. E eu gostaria de dizer algo: quando uma pessoa se dá a esse tipo de delito, está se manifestando o estado que ela se encontra espiritualmente. Então Paulo vai dizer que nós não podemos estar associados ao dano, ao pecado de ninguém, seja ele quem for. Paulo está trazendo essa edificação aqui para os santos. Por um acaso vocês não discernem que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Paulo está aqui debaixo de uma unção enérgica, intencional. Necessário é lançar esse indivíduo nas mãos de Satanás. Profetizo que é isso, são ensinamentos na nova aliança. Sim, pelo zelo, Paulo se levanta aqui e olha só o que ele diz: isso é necessário para que tal entregue a Satanás para a destruição da sua carne. Para isso que Paulo está tomando essa decisão, essa atitude, para esse propósito, para que na carne esse ser, essa pessoa no meio dos santos seja tratado, para que no dia final do juízo do Senhor ele não perca a sua salvação. Parece que Paulo está rejeitando essa impressão que nós temos no primeiro momento, quando somos confrontados em nossos delitos e pecados. Não, mas não é sobre isso, é o zelo. É o zelo que nos leva a esse encorajamento, a essa exortação. Porque primeiramente é sobre a pessoa que comete o delito. Então Paulo está dizendo aqui, para aqueles que eram responsáveis em trazer a edificação que Paulo está trazendo aqui: ei, não se envaideçam, não se envaideçam, muito pelo contrário, ajam com prudência, ajam com zelo, ajam de maneira intencional. Esse tipo de delito no meio dos santos pode trazer danos irreparáveis, além do tal já cometido. Esse homem aqui, essa pessoa aqui, estava caindo em incesto com a mulher do seu pai. Estava caindo em incesto com a mulher do seu pai. Quantos tipos de incestos nos deparamos nos dias atuais? Eu quero aqui falar com você até sobre um tipo de incesto que eu também estou me colocando diante do Senhor para crescer e evoluir, amém? Sabe quando Deus permite a separação? Você está ali como ferramenta, colaborador, liberando pérolas, porque os princípios do Senhor é vida, e o indivíduo decide não acolher. O indivíduo decide não ser gerado. A pessoa escolhida por Deus no meio do corpo, né? Para se tornar santo, para se tornar purificado, liberto, para que também aqui nessa vida tenha vida plena, porque essa é uma promessa. Amém? Quando essa pessoa decide não se inclinar, quando essa pessoa ou também não se vê, sabe, parte por causa dos pecados, eu e você não podemos nos dar a vaidade de violar o livre-arbítrio aqui. Amém?
A vaidade pode nos levar a violar livre-arbítrio. Amém? Nós não podemos violar o livre-arbítrio um dos outros. Isso é vaidade. Ah, profetiza, mas eu semeei. Fui eu que ganhei. Sou eu que estou consolidando, mas Paulo vai dizer, outros podem colher. Porque em tudo e para todos esses feitos a glória é de Deus. Por isso eu comecei dizendo aqui, não somos doutores da verdade, somos colaboradores. Então também nessa situação a gente comete incestos, sim, ou provocamos incestos no outro que decide sair, no outro que decide de repente ir para outro ministério, na vida do outro que decide não estar mais no meio. De que forma nós cometemos esses incestos, profetiza? Ah, saiu porque decidiu não obedecer. Ai, saiu porque está em pecado. Ai, saiu porque, olha, necessário é lançar, como Paulo está dizendo aqui, profetiza, nas mãos do inimigo para prender. Temos que vigiar, não somos doutores. Em muitas situações eu sou confundida. E quando eu erro, eu me abro para pedir perdão. Quando eu erro, porque eu erro, eu sou falha, eu me abro, eu provoco encontro, eu marco mesa, vamos conversar, vamos parar para resolver. Se é Deus apontando que você saia, se é Deus que está te permitindo sair desse corpo aqui, eu ainda quero resolver de maneira saudável, mas ainda em algumas situações eu sou, mal compreendida. E isso não me dá o direito de querer violar o livre-arbítrio de ninguém. Isto é um incesto. Isso é um incesto. Vocês entendem? Então Paulo está dizendo aqui para eles, tomem cuidado. Tomem cuidado. Nós precisamos ser enérgicos na aplicação do princípio, mas nós não podemos cair em vaidade. Então isso se dá muito nos dias atuais. Ei, eu e você, fui ungida pastora, fui ungida apóstola, fui ungida a profetisa, evangelista, mestre. Ei, somos só colaboradores. Só colaboradores. Deus nos ensina, Deus nos instrui até nessas situações. Está havendo um incesto aqui. Mas por que eu estou levando por essa vertente? Porque há outros tipos de disfunções, né? De incestos emocionais no nosso meio. Isso. Como eu posso ferir parte do meu corpo só porque ele decidiu fazer uma escolha? Entende isso? Então Paulo vai dizer, não se associe, melhor você se afastar. Você não é doutor, você não é o cabeça, você é o colaborador para aplicar disciplina. Então Paulo vai, trazer esse alinhamento, tanto para aquele que decidiu tratar pérolas como lavagem de porco, como para aqueles que estão na instrução. Então eu costumo dizer assim, cada um só dá o que tem na sua estação que está vivendo. Então já aconteceu muito comigo, muito mesmo, e eu não estou me colocando aqui como vítima e como melhor, eu estou aprendendo aqui com você. Já aconteceu muito comigo, de gerar pessoas para Deus, e em determinado período da sua estação essa pessoa decidir sair. Tudo bem, é uma decisão dela sair. Eu não posso provocar incesto aqui. Profetiza, por que você está trazendo para essa esfera? Presta atenção porque eu estou trazendo para essa esfera. Porque nós não podemos nos dar casamento com a noiva. Posso ouvir um glória aí? Alguém pode se manifestar aí? A noiva já tem um noivo. A noiva já tem um noivo. Então quando eu limito um discípulo, limito uma pessoa com cerca, quando Deus me chamou para dar pastagens, eu estou caindo em incesto. Eu estou caindo em incesto. Isso é muito sério. Eu também estou aprendendo. Você que é pastor, você que é pastora aqui, que está aqui comigo, se manifesta aí. Ninguém tem direito de violar o livre-arbítrio de ninguém, a não ser quando esses pedem ajuda.
Quando esses decidem ir embora, quando esses decidem não ter, sabe, condição de retratar ou de fechar um ciclo de maneira saudável, qual deve ser a minha posição? Qual deve ser a sua posição? Equilíbrio. 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 É fácil olhar para esse versículo e de repente lembrar, trazer à lembrança alguém que sofreu incesto, alguém que sofreu abuso espiritual. Mas hoje Deus quer que eu e você venhamos olhar para dentro. Venhamos olhar para dentro. Se somos ungidos, separados para servir, é só para isso. É só para colaborar. Eu não posso me dar casamento com um discípulo. Eu não posso me dar, sabe, a intimidade além daquilo que o próprio Deus me permite. E falar de intimidade aqui é não violar o livre-arbítrio de ninguém. Mas profetiza, Paulo aqui está liberando uma sentença. Sim, libere a sentença e fique tranquilo. É o outro tema que eu quero entrar aqui. A gente tem atitude saudável, mas depois, o que sai da nossa boca? Ah, ingrato. Ai, eu dei tanto. Ai, eu me doei tanto. Ai, que ingrato. Ei, nós precisamos vigiar nisso. É crescimento também para mim. É para você? Você pode se manifestar aqui? Deus está falando com você? Porque está falando comigo. O incesto aqui é contra o noivo, quando nós violamos o livre-arbítrio do outro. Quem morreu naquela cruz não foi Andréa Matos, não foi você. Não foi eu, foi Cristo. Então a noiva já tem um noivo. Não importa se ele caiu num pecado terrível, seja ele qual for. Nós aplicamos o princípio e tiramos as mãos. Nós aplicamos os princípios com zelo, com a autoridade do Senhor Jesus e tiramos as mãos. Porque cada um vai aprender com o próprio Senhor através das suas escolhas. Não é isso, Manuel? Seja bem-vindo. É muito sério esse tipo de incesto. Nós precisamos, sabe, desse tipo de realinhamento. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer cura. Porque eu sou pastora. Nós somos humanos. Eu sei o que é se doar, eu sei o que é abraçar, eu sei o que é estender a mão. E muitas das vezes o outro só nos dá as costas. Quando não nos atira pedra, quando não fala mal da gente. Eu sei o que é isso, mas isso não pode me moldar. Isso não pode me definir. Não. Porque é tudo sobre Ele. Se é sobre Ele, se de repente você está nesse lugar, você vai receber essa palavra, esse alinhamento como cura. E você vai descansar e você vai tirar as mãos. Como eu disse aqui no início, em muitas situações quando a pessoa quis ir, eu sou chamada por Deus para não colocar cerca. Não. Eu fui chamada por Deus como você, para dar pastagens. Se de repente fechou o ciclo dessa pessoa conosco, sabe? Na nossa comunidade, debaixo da nossa liderança. Temos que tirar a cerca. Vai debaixo da bênção, vai com Deus. Se Deus falou com você, e às vezes você vai ter essa percepção, profetiza. E quando não é Deus, e quando é fruto da carne, e quando é fruto de pecado, e quando ele está fugindo do crivo, e quando ele está fugindo do alinhamento, como esse povo aqui, se não fosse Paulo agir de maneira enérgica, estavam caindo nesse engodo aqui também. Quando isso se dá, aplica de maneira enérgica, contundente, clara, equilibrada e tira a mão. Porque Paulo vai falar aqui, vamos lançá-lo nas mãos de Satanás. Para quê? Tem um propósito. Para que em sua carne haja destruição. Entende? Então às vezes a nossa carne está tão viva, tão no controle, que até como ungidos do Senhor, escolhidos do Senhor, nos vemos enfermos. Quer ver uma outra situação? Fazemos conferências, como vamos fazer a escola profética aqui. Existem líderes, não estou generalizando, tá? Existem líderes que não permitem os seus discípulos participar de uma conferência, de uma escola profética, que é oferecer ferramenta, edificação, além do que é comum. Não permite os seus discípulos ir. Não permite.
Esse tipo de comportamento já retrata um tipo de incesto. Eu já atendi muitas pessoas que disseram assim para mim: eu não compreendo, porque ela não me permite estar no culto de mulheres. Eu não compreendo porque a minha pastora, a minha líder, não me permite estar na escola profética. Quando eu discerno que é liberação para minha edificação, que é liberação para eu crescer como líder, isso é uma disfunção de uma pessoa que está no controle, provocando incesto. Eu estou aprendendo, amém? Eu não estou aqui para me colocar como melhor. Eu também estou aprendendo. Hoje eu ainda estava compartilhando com uma pessoa. Olha, eu como leoa às vezes, porque leoa é a figura da mãe que gera no corpo, não é isso? Né? A mulher é a figura do ventre no corpo, a que gera para Deus. Porque a que gera para Deus, ela sofre, ela geme, ela padece quando vê um filho dar as costas para os princípios que é vida, e vida plena aqui, e vida abundante também aqui, e vida que nos garantirá a eternidade. Vocês acham que é fácil para mim? Vocês acham? Tem situações que eu pedi para a pessoa orar, tem situações que eu falei: não é o momento, vamos orar mais um pouquinho. Tem situações que vamos marcar nossa mesa. Teve situações que eu fiquei 30 dias na mente da pessoa, porque ela não queria contato. E ela estava se enveredando por caminhos que eu não compreendia. Então o que eu tive que decidir? Deixar ir. Eu tive que fechar ciclo pelo zap. Eu tive que deixar ir, eu tive que tirar a cerca. Você está entendendo? Com bênção. Ah, profetiza, como assim? Isso é evangelho, isso é crescer. Isso é entender o que as escrituras, principalmente nos dias de hoje, estão nos instruindo. Quando eu violo os princípios, eu provoco incesto espiritual. Eu provoco incesto espiritual quando a pessoa vai e eu fico falando mal dela. Eu provoco incesto espiritual quando eu fico, me autopromovendo para justificar porque ela saiu. Meu Deus, isso é libertador. Ah, profetiza, isso acontece lá no meu casamento. Ah, profetiza, isso acontece lá em casa. Então hoje é dia da nossa libertação. Hoje é dia da nossa libertação, porque isso nos enferma. Isso nos enferma sim. Quer ver outra situação? Pessoas que fizeram promessas na alma, para mim e para você que é um líder. Profetiza a hora, porque se eu vender esse terreno, profetiza a hora, que se eu ganhar essa oportunidade de trabalho, profetiza a hora, porque se sair a minha herança na justiça, eu não vou só dizimar, eu vou ofertar. Uau, meu Deus, eu já aprendi tanto com isso, que quando eu vejo a pessoa fazer um voto desse comigo, na alma, eu já falo: para tudo, psh, 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 psh. Sou até grossa às vezes: ó, irmão, para por aí, não, fecha a boca, porque isso pode trazer pecado, tanto para quem está fazendo a promessa, como para mim, que estou confiando que ele vai cumprir o voto, e estou tirando o olhar daquele que é o que me sustenta e me respalda. Você entende isso? Você entende essas verdades? Já aconteceu com alguém aqui isso? Alguém aqui já passou por essa situação? Hoje o ensinamento está sendo profundo. Não dá muito glória a Deus esses tipos de instruções, mas é o que a escola profética oferece. De 45 dias em 45 dias. Por que nesse período? Porque geralmente é para líderes. Geralmente é para aqueles que estão dando e precisam encontrar um lugar, principalmente aqui em Campo Grande, como existe vários, glória a Deus por isso, para reabastecer suas energias, sua espiritualidade, suas emoções. Então é sobre isso a escola profética. É ir na contramão do ganho, é ir na contramão do lucro, é ir na contramão da barganha. Mas eu sou pastor, eu mereço. Ei, vigia. Porque se eu tirar os meus olhos daquele que é o cabeça e olhar para aquele que está fazendo um voto, já pequei. Então às vezes eu prefiro me passar por grossa, firme, enérgica, como eu disse aqui no início da live. Para você que chegou agora: Rabi,
Meu mestre, no original, traz, sabe, algumas revelações sobre a sua maneira de ser e atuar. Rabi aqui é mestre, aqueles que são responsáveis em trazer edificação. Eles devem ser enérgicos, eles carregam uma energia, uma força, entendeu? Para trazer a verdade, para que haja multiplicação. Então, Paulo está dizendo aqui, se eu não for enérgico aqui com vocês, um delito que, se eu decidir fazer vista grossa, pode sim trazer multiplicação de fermento para toda a massa, contaminação para todo o corpo, porque aquele que está te assistindo, ou aquele que sofreu de repente um incesto, vai até você, vai esperar uma ação, vai esperar o seu posicionamento. Pessoas que passam por abusos sexuais ou emocionais, o que essa pessoa espera dos seus pais quando ela é uma criança ou um adolescente? Proteção, movimento. Então existem áreas e situações que nós vamos precisar ser cirúrgicos, agradando uns ou não, nós vamos ter que ser cirúrgicos. Paulo está sendo cirúrgico aqui, enérgico aqui, intencional aqui, porque ele é o rabi aqui, ele é o mestre aqui, segundo as instruções de Cristo, para manter o povo alinhado dentro da aliança, para manter o povo dentro das verdades que traz vida. Então essa pessoa aqui, ela decidiu ir na contramão, tudo bem, aprendendo aqui, amém? Aprendendo aqui. Profetiza, isso a gente deve se aplicar também para com os nossos filhos, principalmente se eles já são adultos, principalmente se eles já passaram dos 18 anos. Passou da hora, hein? Passou da hora de você, como pai e mãe, ser enérgico e confiar, deixar ir, deixar eles terem as suas próprias experiências, porque até 18 anos você foi responsável em trazer edificação sem omissão. Seja bem-vinda, a apóstola Kátia, sem omissão. Mas o aprendizado não é só sobre o que provoca o delito, o incesto. É sobre aqueles que estão também trazendo a edificação. Cuidado, cuidado para não levedar, cuidado, sabe? Para não enfermar. Eu sei que todo aquele que se entrega de maneira pura, verdadeira, profunda, em favor do outro, merece a sua honra. Ela vai vir de Deus, ela vai vir de Deus. No tempo oportuno, não espere nada dos homens, não espere nada do outro. Para o outro, as escrituras vão nos instruir. O que nós devemos para o outro? Amor. E algumas situações, se você não conseguir devolver para o outro amor, dê respeito, dê respeito, dê respeito. Olha, eu passo por isso todo dia. Quantas pessoas me chamam de profetisa, queridinha do meu coração, e amanhã é só facada nas minhas costas. Sou vítima? Claro que não. Claro que não. Eu não me coloco nesse lugar de vítima. Eu me coloco nesse lugar de aprendizado. De aprendizado. Porque se eu tenho um rabi, um mestre como aquele que me edifica, eu deixo de ser menininha. Por isso eu não me vejo como vítima. Tudo bem, é o que tem para oferecer agora. Não me compreendeu, não me entendeu à luz das escrituras, está me entendendo segundo a sua maneira de ser. Tudo bem, tudo bem. Foi fácil chegar nesse nível? Claro que não, mas foi passando por esses tipos de incesto aqui, porque eu também passei por muitos incestos nas esferas religiosas. Já passei por muitos incestos. Passei por muitos anos incestos por ser profetisa sem marido, porque me separei 5 anos para ser curada de um casamento que me dei fora da verdade de Cristo. Ao invés de eu receber apoio da igreja, eu fui apedrejada. Tem alguma coisa de errada com ela. Tanta autoridade assim, não ter marido. Era esses tipos de incesto que eu passava. E ainda passo. Porque as pessoas, na sua maneira de nos ver,
não olha para o avanço, não olha para o progresso e se sujeita para pedir apoio e ajuda. Não, elas decidem nos olhar segundo a sua própria crítica, o seu próprio ser, e tudo bem. Vou fazer o quê? O que você pode fazer? Se decide em te julgar pela capa, se decide em te julgar porque você é diferente, se decide em te julgar porque a sua identidade é diferente da dela, espiritualmente falando, se a tua igreja é da parede preta, se você é apostólico e não, de repente, pentecostal, quadrangular, tudo bem. Cada um só dá o que tem. Você vai te julgar pela capa, tudo bem. Descansa, tira a mão, sai de cena, porque tudo isso é vaidade. Eu também estou aqui abrindo meu coração falando das minhas experiências. Já aconteceu comigo também de julgar alguém assim. Já aconteceu sim comigo. E Deus me espreitou. Deus me espreitou. Deus provocou situações para eu estar diante daquela pessoa e com aquela pessoa que eu julgava pela capa do livro. E me encheu o meu coração de compaixão, né? Porque em muitas situações as pessoas vão olhar para esse que provoca o incesto dessa forma. Merece mesmo. Merece estar na margem, merece sair do clã, merece ser tirado fora mesmo. É isso que ele merece. Cuidado. Nós só devemos aplicar, volto a dizer, o princípio e tirar a mão. Porque isso às vezes precisa se dar na comunidade. Quer ver uma situação aqui? Pedofilia. Já aconteceu na nossa comunidade, outrora, passada. Caso de pedofilia. A mãe chegou até nós e veio requerer da igreja, dos lideranças, o nosso posicionamento. Nós podemos agradar as duas partes? Não. Nós tivemos que retirar a pessoa doente, a pessoa que estava na prática desses delitos, para ser tratada à parte, para agir com justiça com a criança que sofreu abuso. Nós não podemos ser imparciais, mas também não podemos ser os doutores. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Então, aprendendo muito no dia de hoje. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem aqui está aprendendo? Profetiza, eu já julguei. Profetiza, já fui julgada. Profetiza, já passei por incesto. Profetiza, fui eu que provoquei incesto. Profetiza. Uau, nunca tinha visto essa passagem como a senhora está trazendo hoje aqui. Porque Paulo está trazendo uma disciplina para uma pessoa que cometeu um incesto. Mas o que Paulo também vai dizer, que Deus decidiu não separar joio do trigo. Para quê? Para ministrar os que estão de pé. Que Paulo vai dizer, né, apóstolo? Que os que estão de pé, vigiem, não caem em vaidade. Não caem em vaidade. Vigiem. E cartas vivas a lá Andréa Matos, se pedir ajuda, estenda a mão. Estenda a mão. Porque quem aqui já não pecou, quem aqui já não caiu, e de repente não possa vir cair? Então por isso que esse lugar de doutor não é nosso. Paulo vem na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa alma nas mãos de Satanás, para que na carne ele seja mortificado. Não quis aprender no amor, não quis aprender através da graça, então ele vai aprender. O que Paulo também está querendo dizer aqui? Não vamos deixar de orar, não vamos deixar de orar, porque ele vai aprender com a colheita, ele vai aprender. E ainda nós temos que estar aqui, prontos para estar de braços abertos. Não para não te disse? Disse que ia voltar. Não para isso, mas para abraçarmos, mas para nos compadecermos, irmãos. Aprendemos também com o seu erro. O seu erro também ministrou sombras, traços no oculto do meu velho homem, da minha velha natureza. Sabe quando você caiu e precisou ser retirado? Deus ministrou a minha alma. Ainda bem que você voltou, eu estou aqui, a mão está estendida. É sobre essas verdades, é sobre tudo isso. Amém? Porque quem foi para a cruz
foi o nosso Rabi. Ele foi para a cruz, ele sangrou. Então eu e você não precisamos sangrar. Nem pela desonra que muitas das vezes acontece. Oh Jesus, e nem por votos que fizeram com você e não cumpriram. Jesus já sangrou por nós, nós não precisamos sangrar. Quando sangramos é vida que se esvai. Amém? Amém, Jesus? Seja bem-vindo, amém? Parabéns, parabéns para você que ficou aqui até o final. Geise, capítulo 5 de 1 Coríntios, nós estamos falando sobre incestos. Sobre, apóstola, meu Deus, as disfunções que muitas das vezes também nos enfermam como colaboradores. Nós precisamos também vigiar. Profetiza, não tirei a mão do arado, parabéns. Profetiza, não olhei para trás, não retrocedi, glória a Deus. Mas nós precisamos olhar mais para dentro, mais para dentro. Porque o que sai da nossa boca, como eu já ministrei aqui, as reações que temos quando alguém se vai, ou quando alguém precisa ser separado por nós mesmos, provoca em nós, vai ditar o nível que estamos em nosso relacionamento saudável com Deus e assim para com as pessoas. Que Deus possa, sabe, apóstolo, nos liberar graça todo dia, todos os dias. Ontem eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, por isso que eu me formei em veterinária. Olha o que eu ouvi, uma pessoa cristã. O meu desejo é não congregar mais. Porque estar no meio da igreja hoje é pior do que estar com os bichos, que são irracionais, profetiza. Uma pessoa que está sangrando. Uma pessoa que está enferma. É isso que vai sair da boca dessa pessoa. E se eu e você somos colaboradores, não vamos criticar a outra igreja, quem provocou o incesto, não. Nós vamos tentar ser colaboradores, tentar. Se essa pessoa, isso, mudança de dentro para fora, isso, Geise. Se essa pessoa pedir ajuda, ela precisa dar esse lugar para mim e para você. Porque em muitas situações, quando uma pessoa provoca incesto, ou recebeu incesto espiritual, ela se fecha. É só observar. Presta atenção nisso que eu vou terminar. Presta atenção nisso. Olha, vem comigo, apóstola, vem comigo. Isso é muito forte que eu vou falar aqui agora. Eu estou aqui com grandes mulheres de Deus, missionárias, pastoras, apóstolas. Amém? Servas, filhas, amadas do Senhor, mães de famílias, pastores. Vem aqui comigo. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. É muito sério que eu vou falar aqui agora. É muito sério. Quando a pessoa no meio dos nossos é revelada em seu delito, ela se fecha. É ou não é? Ela se tranca. E ela se opõe à igreja. É ou não é? Quando ela é revelada. Quando ela é revelada, não tem quebrantamento nessa pessoa. Não tem quebrantamento, não é, apóstola? Não tem quebrantamento, ela se fecha. E no meio da congregação ela começa a ser como esse fermento para trazer levedura para toda a massa, para todo o corpo. Ela começa a contaminar, ela começa a falar mal dos líderes, ela começa a falar mal da igreja, ela começa a falar mal das pessoas. Não é isso que acontece? Não é isso? Quando ela é revelada. Agora, quando essa pessoa está em pecado e no meio da comunidade ela confessa, aí nós como líderes, o zelo tem que ser maior ainda. Nós temos zelo para ter que liberar este que se fechou, e temos que ter zelo para cobrir o que confessou, e não nos escandalizarmos e nem julgarmos. Meu Deus, que live é essa hoje? Por isso que eu amo estar aqui com você. Por isso que eu amo estar aqui com você. Porque quando eu estou aqui com você, o Espírito Santo vai abrindo janelas, vai derrubando a escama dos nossos olhos. Quem aqui está sendo edificado? Eu estou sendo edificada. Porque é Deus, né, pastora? Que conhece o nosso coração, é ou não é, missionária? Quando nós nos integramos com todo o nosso ser puro e genuíno e recebemos as pedradas. Só nós sabemos
como a nossa alma fica, como o nosso ser humano fica. Mas eu quero te dizer algo precioso nessa manhã. Eu quero te dizer algo precioso. Se você decidir ser só colaborador, mas eu fui ungida, colaborador. Eu fui ungida, colaboradora. Se você discernir que você só é uma colaboradora e decide respeitar o tempo e o processo do outro, você vai ganhar saúde, vida. Se você decidir no escândalo, seja ele qual for, do outro no meio da comunidade, não julgar e nem se envaidecer, mas aplicar o princípio e tirar a mão, você vai receber saúde. Você vai receber cura. Você vai passar aprovado por Deus. Porque também é sobre isso. Não é só sobre aplicarmos os princípios, trazer edificação. É sobre também sermos esses que estamos sobre essas pessoas que precisam de edificação, termos equilíbrio, domínio próprio, sobriedade, para entender o tempo um do outro. Amém? E isso traz para nós, sabe o quê? Aprovação de Deus. Quem aqui naquele grande dia, escuta isso, eu vou encerrar. Quem aqui naquele grande dia quer ouvir essa verdade? Venha, Kátia, Geise, Cacau, Cris, Karen, Rony, venha, benditos do meu Pai, venha à minha direita. Quem quer ouvir essas verdades no grande dia? Quem quer? Eu quero. Coloque aí, eu quero. Eu creio que nesse grande dia, profetiza, eu vou me aplicar, eu vou para o quarto, eu vou para o secreto, eu vou usar a cruz para mim, eu vou tirar a cruz do outro, eu vou colocar a cruz sobre mim. Eu quero crescer, eu quero ser como Jesus, eu quero ter o olhar de Jesus, eu quero ter os ouvidos de Jesus, eu quero ter as mãos de Jesus para trazer edificação, e não autodestruição, e não julgamento. Não, eu quero ser essa pessoa, profetiza, que quando o grande dia chegar, o meu amado vai dizer: venha, venha bendita do meu Pai, venha, 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 venha à minha direita, venha à minha direita. Quem aqui decide morrer hoje para ter esse lugar, porque Ele já morreu, Ele já se derramou em sangue para mim e você, para que eu e você não viéssemos sangrar mais, por causa dos delitos e as enfermidades do outro. Em relação ao outro, aplique o princípio e tire a mão, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Eu quero falar com mulheres aqui que estão orando pelos seus filhos, que estão orando pelo seu casamento. Ei, Deus está no controle. Não precisa enfermar, não precisa mais sangrar. Ei, você que está esperando uma transformação genuína, vindo da parte do próprio Deus, profetiza: só vindo de Deus para o meu marido ser transformado, só vindo de Deus para o meu filho ser transformado, só vindo de Deus. Eu sou uma com você aqui. Vai acontecer, mas olha que lindo, Ele nos ama tanto, que Ele quer nos tirar desse lugar aí, Ele quer nos tirar desse lugar aí, porque esse lugar está nos enfermando, e só quem tem autoridade para estar aqui, nesse lugar, diante dessas situações, é aquele que sangrou, é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu todas as influências, que quer tomar nossa casa, que quer tomar os nossos entes queridos. Ele está tomando a nossa peleja, a nossa luta. Você não vai precisar mais sangrar, você não vai precisar mais colocar a mão, você vai decidir sair de cena. Isso é libertador. Meu líder falava assim: André, saia de cena, porque Deus é altamente suficiente, capaz de fazer aquilo que você não consegue fazer. Descansa, vai dormir. Quantas aqui não conseguem mais dormir? E eu não estou falando do sono REM, eu estou falando do sono espiritual, a paz, o shalom. Não consegue mais ter paz, está dentro da igreja, mas não consegue ter paz. Quantos aqui? Meu Deus, quantos aqui? Quantos? A base de remédio ainda. Eu quero profetizar ainda, mas logo você não vai precisar mais de medicamento. Logo, porque você vai decidir sair de cena e você vai experimentar a boa,
perfeita, agradável vontade de Deus, porque está sofrendo metanoia aí na sua mente, aqui junto comigo. Amém? Eu sou uma com você aqui, mulher. Eu sou uma com você aqui, homem de Deus, que está à espera de um grande milagre, como esse que eu estou retratando aqui no final. Vamos tirar a mão e vamos sair de cena. Porque quando nós tiramos as mãos e saímos de cena, Ele aparece. Ele aparece. Então, se você tem sacrificado, Deus vai aparecer para o teu filho. Porque Abraão teve que sacrificar e Deus apareceu para Isaac. Amém? Então, aquilo que rouba a nossa adoração, o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso equilíbrio, o nosso amor próprio. Pastoras aqui presentes, amor próprio. Ninguém fora pode estabelecer amor próprio em nós, a não ser a nossa escolha em Jesus. A nossa escolha em Jesus, a nossa escolha em Jesus nos dá equilíbrio. E a gente volta a olhar para nós e a nos cuidar, a nos acolher, a nos responsabilizar com a nossa saúde e nosso bem-estar. Tira a sua vida da mão do outro. Tira a sua vida da mão do outro em nome de Jesus. Isso é pecado? Quando Jesus morreu por mim e por você? Porque meu marido, porque minha líder, porque minha esposa, porque meu filho. Ei, tira a sua vida da mão do outro, tire. Hoje é noite, hoje é dia, é momento de metanoia. Obrigada, Jesus, obrigada por essas verdades que trouxe edificação para o nosso ser. Amém? Deus te abençoe. E no tempo oportuno aqui, eu vou ruminar esse vídeo e você compartilhe aí. Compartilhe aí com quem precisa. Com quem precisa. Esse é o verdadeiro evangelho. Não existe ninguém doutor. Não existe ninguém dono da verdade. O único que é Cristo. E Ele nos chamou para assumir esse papel que Paulo assumiu. Sermos sóbrios, equilibrados, entendendo que temos que aplicar os princípios. Mas quem determina decretos e sentenças é o Senhor. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Amém. Bora, apóstola, se você puder estar conosco. Vai ser uma honra ter você aqui em sua família. A escola profética vai ser para homens e mulheres. É um novo tempo que vamos estar vivendo. Então vai ser o nosso primeiro, romper através da escola profética também para os esposos. O nosso querido pastor Marcelo vai ser responsável pelas impartições dos céus que tenham sido confiado a ele. Então eu te convido, dia 10 de maio, está aqui conosco às 18 horas. Amém? Deus te abençoe. E olha só, continue me amando aí. Continue me amando. Eu costumo dizer isso aqui na minha comunidade. Eu vou descobrir quem me ama quando eu cair, quando eu pecar. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos, mas a diferença está de que maneira nós vamos lidar com tudo isso. Então eu costumo dizer, da mesma forma que eu decido te honrar com meu amor, decida me acolher também no seu coração. Eu careço das suas orações, da sua intercessão, das suas palavras de alinhamento sobre a minha vida, porque eu também sou ser humano. Muitos olham para mim e enxergam só a profetisa. Mas eu sou uma mulher. Obrigada, apóstola. Obrigada. Obrigada, apóstola Cátia. Obrigada, pastora Cris. Obrigada, Cacau. Obrigada. Amém? Lembrem de mim em vossas orações. Porque em algumas situações, como Paulo aqui, de repente eu não vou estar aí presente com você, mas eu vou estar em espírito. Amém? Deus te abençoe.